Presbiterianismo é provavelmente um dos nomes mais populares dentro da Igreja Protestante. A Igreja Presbiteriana hoje está presente em todos os 5 continentes e a sua influência ao longo da história é muito mais profunda do que aparenta. A primeira coisa que precisamos entender é o que significa presbiteriano. As igrejas presbiterianas derivam seu nome da forma de governo da igreja, que é governada pelo presbitério, através de assembleias representativas. A palavra presbítero tem origem na palavra grega presbiteros, que significa ancião, e é uma palavra recorrente em todo o Novo Testamento. Durante a Reforma Protestante do século XVI, João Calvino acreditava que o sistema de governo da igreja usado por ele e seus seguidores em Genebra, Estrasburgo, Zurique e outros lugares era baseado na Bíblia, embora ele nunca tenha afirmado que era a única maneira aceitável de governar a igreja. Calvino pensava que o governo da igreja deveria ser guiado pela comunidade ou corpo, no qual somente Cristo é a cabeça e no qual todos os membros, incluindo os pastores, são iguais. Esta conclusão de Calvino foi fácil de entender. Primeiro, apesar da estrutura da Igreja de Roma e a sua forte ênfase na acumulação de autoridade sobre o Papa, criaram a rejeição do governo piramidal dentro das igrejas dos reformadores. Em segundo lugar, a leitura dos textos bíblicos do Novo Testamento expressa claramente um governo muito mais horizontal para a igreja. Para falar do nascimento da igreja presbiteriana, temos que falar de John Knox. Knox nasceu em 1514, apenas 3 anos antes de Martinho Lutero pregar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Era um padre católico escocês que teve algum contato com as ideias reformadas e que, no meio da fúria da reforma, mudou-se para Genebra para aprender diretamente com João Calvino. Em 1555, Knox retornou ao seu país, a Escócia, levando consigo as ideias protestantes e a forma de governo da igreja que aprendera com Calvino. Assim que voltou, começou a pregar contra os abusos da igreja em Roma e em pouco tempo já tinha um grande número de seguidores. A influência de Knox cresceu rapidamente e em 1560 o parlamento escocês adotou uma confissão de fé protestante, que hoje é conhecida como Confissão Escocesa. No final daquele mesmo ano, o governo presbiteriano havia sido estabelecido na igreja em todo o país. O lema da igreja presbiteriana na Escócia era "Pela coroa de Cristo e pela sua aliança". O aspecto da aliança tinha a ver com a aliança nacional, assinada pelos presbiterianos escoceses que queriam uma igreja unificada com a Inglaterra. O aspecto da coroa do lema expressava uma verdade profunda sobre a qual os presbiterianos se apoiavam. Cristo é rei sobre a sua igreja. Ele tem direito de coroa e é a autoridade máxima como cabeça e governante de seu povo. Nenhuma figura, seja papa, pastor ou presidente, pode usurpar o lugar de Cristo como rei da igreja. Para compreender estes e os acontecimentos subsequentes, é necessário compreender que a história da igreja presbiteriana se cruzaria permanentemente com a história da igreja anglicana no futuro, cada vez que os fios do poder fossem tecidos entre a Inglaterra e a Escócia. Por exemplo, no início do século XVII, o rei Jaime VI da Escócia quis estabelecer um governo episcopal, de tipo anglicano, na Igreja Presbiteriana da Escócia. Em 1637, o filho de James, Carlos I da Inglaterra, tentou forçar a Igreja da Escócia a usar o livro de oração comum da Igreja da Inglaterra, provocando tumultos. Depois, os escoceses seguidores do presbiterianismo enviaram tropas para apoiar a Guerra Civil Inglesa, aliando-se a Oliver Cromwell, que era puritano. Com o tempo, a Confissão dos Escoceses seria suplantada pela Confissão de Fé de Westminster e pelos Catecismos Maior e Menor, que foram formulados pela Assembleia que se reuniu entre 1643 e 1649. A este respeito, é muito importante mencionar a influência que a Confissão de Fé de Westminster teve sobre a Igreja Presbiteriana. Em 1643, o parlamento inglês convocou teólogos piedosos, instruídos e testemunhadores para se reunirem na Abádia de Westminster para dar sua opinião sobre questões de culto, doutrina, governo e disciplina da Igreja da Inglaterra. As suas reuniões, que decorreram durante 5 anos, produziram uma confissão de fé, bem como um catecismo maior e um catecismo menor.
Durante mais de 3 séculos, vários ramos do protestantismo em todo o mundo adotaram a Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos como padrão de doutrina, subordinados à Bíblia. Embora feita principalmente para a Igreja da Inglaterra, a Confissão de Fé de Westminster continuou a ser um padrão subordinado de doutrina para a Igreja da Escócia e tem influenciado as igrejas presbiterianas em todo o mundo. Mas esta confissão não evitou tensões entre a Igreja Anglicana e os dissidentes que se aprofundavam cada vez mais. Os presbiterianos, congregacionalistas e batistas ingleses tornaram-se conhecidos como os não conformistas, uma vez que não se conformaram com o Ato de Uniformidade de 1662, que estabeleceu a Igreja da Inglaterra como a única igreja legalmente sancionada, embora todas elas, as igrejas, estavam ligadas entre si de alguma forma, através da Confissão de Fé de Westminster. As diferenças chegariam ao fim em 1688, com a Revolução Gloriosa, quando a Igreja da Escócia foi finalmente reconhecida e o presbiterianismo se tornaria a igreja oficial da Escócia, enquanto a Igreja Anglicana permaneceria na Inglaterra. A partir daí, o presbiterianismo expandiu-se progressivamente para outros territórios. Na Irlanda, tornou-se a maior denominação protestante do país, depois do anglicanismo, graças à imigração dos presbiterianos escoceses. Durante o século XIX, houve uma forte expansão do presbiterianismo para a África. A migração dos escoceses trouxe o presbiterianismo para a Austrália, Nova Zelândia e para os Estados Unidos e Canadá. Mas o presbiterianismo já havia chegado há muito tempo à América colonial. Em 1644, a primeira igreja presbiteriana foi estabelecida em Nova York. Durante as décadas seguintes, as igrejas presbiterianas continuaram a ser fundadas em todo o território das colônias britânicas na América. Para o historiador Paul Johnson, o congregacionalismo e o presbiterianismo foram as correntes formadoras do caráter protestante americano. A igreja presbiteriana também tem forte presença na Ásia, em países como a Índia, no território de Hong Kong e em Taiwan. Um caso peculiar à igreja presbiteriana na Ásia é a sua popularidade particular na Coreia do Sul. Orance foi um missionário presbiteriano que desempenhou um papel fundamental no crescimento do presbiterianismo na Coreia. Hoje, as igrejas presbiterianas são a maior e, de longe, a mais influente denominação protestante na Coreia do Sul, com quase 20 mil igrejas afiliadas. No país asiático, existem 9 milhões de presbiterianos, que formam a maioria dos 15 milhões de protestantes coreanos. E em que acreditam os presbiterianos e por que são tão relevantes dentro do protestantismo? A primeira coisa a distinguir é a diferença entre o governo presbiteriano e a igreja presbiteriana de origem escocesa. Embora em geral a igreja presbiteriana utilize um tipo de governo presbiteriano, devemos também ter em mente que esse tipo de governo é utilizado por outras denominações ou é utilizado como base. As igrejas presbiterianas locais baseiam seu governo em assembleias representativas de presbíteros, que são chamadas de presbitérios. Em comparação, os bispos governam a igreja episcopal e as igrejas congregacionais são governadas pela mesma congregação. Os conselhos de presbíteros são eleitos pela própria igreja e devem ser compostos por homens com sabedoria, experiência e dons para exercer o governo e o ensino da igreja. Alguns sacerdotes chamados de mestres ou pastores se preparam em seminários e recebem apoio da igreja para se dedicarem ao ensino, conforme a instrução do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 5, versículo 17 ao 18. Contudo, os pastores não exercem o governo sozinhos, mas em conselho com outros sacerdotes, procurando garantir que um pastor, através de sua personalidade, autoridade ou carisma, nunca domine sobre o rebanho, que não lhe pertence, como diz em 1 Pedro 5, do versículo 1 ao 4. A igreja presbiteriana acredita em uma tradição do tipo denominacional. Isso significa que os crentes reafirmam a sua fé usando confissões como o Credo dos Apóstolos, o Credo Niceno, ou outra declaração de fé como a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo de Heidelberg ou a Confissão Belga. Mas os credos ou confissões não substituem nem superam a autoridade da Bíblia.
Os presbiterianos acreditam que as escrituras são um ato primário de fé e de vida, e que as confissões mostram a igreja como uma comunidade de crentes e não apenas uma coleção de indivíduos. Os presbiterianos dizem que as confissões ajudam a guiá-los e a lembrá-los daquilo em que acreditam. A eclesiologia presbiteriana busca que o culto seja centrado na fé, no sacrifício de Cristo, tendo ele como centro em todos os momentos. Também está claro que aqueles elementos que não são ordenados para a adoração nas Escrituras devem ser omitidos ou proibidos. Este princípio é conhecido como o princípio regulador do culto. O legado do presbiterianismo lembra-nos que é necessário conhecer o nosso passado e a nossa doutrina histórica e que devemos transmitir e confessar abertamente a nossa fé. Nenhuma igreja protestante nasceu do nada e todas têm uma formação histórica e uma confissão tácita, mesmo que não tenham consciência disso. O presbiterianismo também pode nos ensinar lições importantes sobre a importância de evitar governos piramidais, que concentram o poder das igrejas em apenas uma pessoa ou uma família. Lembra-nos que as igrejas devem ser governadas pela comunidade e que a comunidade deve orientar as decisões da igreja. A igreja é uma comunidade de crentes, não uma empresa privada, nem uma multinacional. E você? O que você acha? Que fatores chaves do presbiterianismo você considera modelos relevantes para a igreja hoje? Qual você acha que é a forma de governo da igreja que melhor se adapta ao modelo bíblico? Deixe-me suas respostas nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E que Deus abençoe a cada um de vocês.